Saudações em Cristo a todos que assistem este vídeo. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu estou aqui agora em Portugal no dia 4 de junho. Exatamente, agora mexendo aqui na tela, não aparece a hora. Tem outro aparelho aqui que me diz que agora são 8 da manhã, 8h14 da manhã. No Brasil, ainda são 4 da manhã. Agora eu quero prosseguir aqui, irmãos, com a série que eu estou procurando colocar no YouTube. Eu tenho tido somente visualizações, nenhum compartilhamento. Parece que as pessoas ouvem o testemunho e tem dificuldade. Alguma coisa as impede de compartilhar. A gente sempre pede aqui, não é, que compartilhe. É verdade que há muitos cristãos também que ele é crente dentro da igreja, em sua casa já não é. Se ele compartilhar, o vizinho dele vai ver e falar assim, olha aí o que essa mulher está fazendo, o que esse homem está fazendo. Nunca foi crente na vida, está aí postando tal, entendeu? Existe esse tipo de coisa também, mas aqueles que não têm nenhum problema em colocar testemunhos nas suas redes sociais, eu peço que, em nome de Jesus, você coloque estes testemunhos, o que eu vivi na minha vida, o que eu presenciei. Hoje eu quero falar sobre uma vez que Deus falou comigo numa figurinha de um chiclete ping-pong. É por isso que eu creio que Deus fala da maneira que Ele quer. Ele tem múltiplas maneiras de falar, não é? Múltiplas maneiras. E neste dia Deus me deu uma resposta quando eu estava numa situação difícil. Mas antes de entrar aqui propriamente no testemunho, vamos ler uma parte do Salmo 29. Salmo 29, não é Salmos 29, porque já estamos lendo só um, não é? Salmo 29. E o versículo 3 diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Senhor da glória troveja. Isso aqui é tão emocionante para mim. Isso aqui é tão profundo para mim. O Senhor da glória troveja. É a voz do meu Deus. É a voz do seu Deus, irmão. É a voz do seu Deus, irmã, que hoje vai falar com você através desse testemunho. Esse testemunho fala sobre perseguição, Você está sendo perseguido, já foi? E se não foi, prepare-se, um dia vai haver uma perseguição, não é? A voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir a serva e desnuda as brenhas. E no seu santo templo cada um diz glória. Nós lemos do 3 ao 9. Salmo de número 29. Queridos irmãos, eu confesso para vocês que não é fácil para mim testemunhar, falar nesse testemunho que eu vou dar aos irmãos hoje, porque foi uma época muito sofrida, foi um tempo muito sofrido para mim. Eu estava em fortíssima perseguição.
e de tal maneira que começou até faltar o que comer em minha casa, porque eu não tinha... a perseguição foi... Olha uma coisa, meu irmão, é você ser perseguido por um irmão que não gosta da sua cara lá na igreja, alguém lá do mundo que está perseguindo você, o próprio Satanás que persegue dia e noite, né? Agora você ser perseguido por alguém que deveria estar zelando da sua vida, zelando da sua alma. A minha perseguição, a minha luta, veio da parte do meu pastor, na época. Foi na década de 90, meus irmãos. O diabo encheu o coração dele, porque o pastor falha mesmo, erra mesmo, né? Um pastor não é Deus, não é um infalível. Ele está sujeito a qualquer coisa. Elias também era sujeito às mesmas paixões que nós, né? A palavra diz, até Elias. Se Elias era sujeito, quem sou eu, quem é você? Então o pastor errou naquele tempo comigo. E eu estava morando na casa pastoral, no barraco do fundo da igreja. O pastor havia ido comigo ao pastor presidente, porque ele foi lá pedir ao pastor presidente, ele não ia usar a casa, ele assumiu a igreja e não ia usar a casa pastoral, a casa dele. E aí ele começou, foi lá na sede, vamos lá, eu vou pedir para você, eu estava procurando um lugar para morar, sem pagar aluguel, estava casado há 2 anos e pouco, e uma vida muito difícil, irmãos. Os irmãos sabem como é a vida, né? Tem gente que passa a vida toda sem ter uma casa. E ele foi lá no... Só que quando nós conversávamos com o pastor presidente, eu disse, olha, pastor, não vou dar o nome de ninguém não, tá, irmão? De ninguém deles. Disse, pastor presidente, eu quero fazer aqui um propósito de ajudar esse pastor lá. Ele queria que eu fosse guitarrista lá da igreja. Eu fui. Ele chegou lá pedindo para que eu fosse dado como obreiro dele lá, né? Levado como obreiro para lá. Só ofereceu, olha só, é o seguinte, naquela época eu havia gravado com minha esposa uma fita cassete, porém ela estava grávida já de quase para ganhar bebê, e ela não estava viajando comigo para vender nas festas, nos congressos, a fita cassete nossa. Ainda naquela época da fita pirata. Lembra da fita pirata? O cantor gravava na gravadora, tinha todos os gastos, tudo, gravava, pagava músico, pagava mixagem, pagava o estúdio, pagava tudo. E ele vendia a fita a R$5, 5.000 cruzeiros, como era, irmãos? Em 1992, não sei se já era real, né? A 5. E os piratas lá no Congresso, pirateando a fita do próprio cantor do Congresso, vendia a 1. E todo mundo, os crentes que não gostam da corrupção, que não gostam do pecado, que não gostam das coisas falsas, gostam dos que tomam Santa Ceia todo mês, enchendo o bolso do pirata de dinheiro com a minha fita. Eu, como cantor oficial do Congresso, às vezes voltava com 2 fitas vendidas. E nem com o dinheiro delas eu chegava em casa, porque eu tinha que comer alguma coisa lá, para não ficar com fome. E eles vendiam de um real lá fora. E a minha fita, por eu ter gravado 5. Mais de 1 eu pagava para reproduzir. E eles vendendo lá. Então eu falava, olha pastor, eu vivo dessas fitas. Eu trago pão para minha casa com essas fitas. Eu trabalho na obra, eu sou evangelista, eu sou itinerante e eu vivo dessas fitas. A esposa viajava comigo, agora não pode, pela gravidez, eu estou indo sozinho. Então eu faço um compromisso com esse pastor aqui diante do Senhor de ficar os dias de semana com ele na igreja. Para o que for, quer jejuar 24 horas, quer orar, quer buscar a Deus, vamos buscar, o que precisar de mim.
para cantar, para tocar, para pregar. Só que sábado e domingo eu vou vender as minhas fitas. Aí o pastor o presidente disse, tá bom assim para você, pastor? Tá ótimo, ele está me ajudando lá já desse jeito, tá muito bom, tá bom. Quando eu mudei, passei minha mudança para dentro da casa, passou uma semana, eu viajei fim de semana, trouxe o pão para casa, no outro fim de semana, depois ele já começou a exigir, ó, você tem que parar com essas viagens meio de semana. Falei, não, nós acertamos lá na sede que eu iria viajar, não, mas para mim não serve. Mas eu não posso, eu vou viver de quê? O senhor não me dá salário aqui, de que eu vou viver? Ah, então você me entrega a casa. Falei, minha esposa está grávida de 8 meses. Quando ela ganhar, eu saio daqui. Não, mas eu quero a casa. O senhor não vai querer a casa. Eu volto lá no presidente e converso. Aí ele ficou calado e tal. Ele passou a me cobrar a mudança da casa. No ponto de ônibus, quando eu estava passando por ele de bicicleta, ele me parava e a casa, vai sair da casa ou não vai? Eu já disse para o senhor, minha esposa está grávida, não dá para eu sair agora. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Não vou tirar de lá desse jeito. Não tem como enfrentar uma mudança agora com ela grávida. E Deus ainda vai me preparar outro lugar. Ah, não precisa da casa, já disse para o senhor. E quem me conhece sabe, irmãos, que o repetitivo me tira do sério. O repetitivo me tira do sério. Eu não gosto de nada que repete. Existem hinos por aí que ele pega uma frase e começa. Eu saio da igreja na hora quando eu vejo um hino, ele pega uma frase e fica repetindo. Pare com isso. Você é compositor, Deus tem como te dar coisa melhor. Ele não tem como te dar 3 estrofes num hino, para você fazer uma só e repetir 500 vezes. Pelo amor de Deus, escreva o que quiser, mas eu não sou obrigado a ouvir. Não é? Então, veja bem, ele começou com essa, como diziam os católicos no bazar, essa ladainha, né? Então, irmãos, eu comecei a sentir muita angústia, porque uma coisa é você ser perseguido pelo diabo, outra coisa é você ser perseguido pelo seu próprio líder, aquela pessoa que deve estar cuidando da sua alma, da sua vida. Implicou comigo. A minha menina, a Priscila, minha filha mais velha, tinha menos de 2 anos, porque quando a Débora nasceu, a Priscila tinha 2 anos e 2 meses. A gente já não tinha coragem mais de sair lá do barracão da igreja para vir assistir o culto. A gente não vinha mais, porque é vir e ele perturbar a gente por causa da casa. E para evitar uma confusão, a gente às vezes afasta, não é, irmãos? Afasta. Jesus era assim. Quando ele chegava em um lugar que não aceitava ele, simplesmente ele ia para outro. Jesus não ficava ali discutindo com ninguém, ele ia para outro. Não é verdade? Então, irmãos, foi aquela angústia. E num dia que eu amanheci bem angustiado mesmo, bem angustiado. As coisas em casa acabando. E eu mal podendo sustentar a casa. Quando foi num dia, me parece que numa segunda-feira, a esposa disse, Altair, ela disse para mim às 9 da manhã, 9h30 da manhã. Ela disse, eu esqueci de dizer que o único arroz que tinha ontem, o único arroz que tinha eu fiz ontem, na janta. Não tem nada para fazer almoço, não tem arroz. Aquela angústia me veio. Eu só disse para ela, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E da igreja, o meu pensamento era chegar lá na pista que ia lá para a igreja maior onde eu congreguei, saí de lá para vir para essa. Tinha ali uma trilha, trilha, né? O trieiro, que o caipira fala um trieiro, né? Uma trilha assim, feita para as pessoas que passavam, para sair lá na parada do ônibus, mais ou menos uns 300 metros, 200, 300 metros, 300 metros dessa trilha. E não tinha casas, quase que não tinha casa. Eu ia por meio daquela trilha, me arrumei e saí. Da porta da minha casa até chegar lá,
eu demorava uns 5 a 10 minutos. 5 minutos. Mas tinha na beira da trilha, assim, a trilha passava e ela cortava uma estrada, uma rua de chão, que tinha um pequeno bar do lado, um pequeno bar. E lá nesse bar estava lá o vendedor, e para não falar que eu estava totalmente sem dinheiro, eu tinha 2 moedinhas de 5 centavos no bolso. 5 centavos, 10 centavos eu tinha, dava uma balinha. Eu não sei não, sei que todos vocês já tiveram um momento de angústia em que a sua boca fica seca e amarga e dá aquele nó aqui na garganta. O caipira chama de nó nos gragomilo, não é? Aquele nó. E aquilo ali me parece que são lágrimas que querem sair pelos olhos. E a angústia era grande. Mas desde o momento que eu saí lá de casa, eu só consegui falar uma coisa para Jesus. Eu vinha pela trilha dizendo: me ajuda, meu Pai. Me ajuda, meu Pai. Meu Pai, me ajuda. Irmãos, eu não tive força para falar nada a não ser isto. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda. E eu fui falando me ajuda até chegar no bar. Quando eu cheguei no bar, eu disse para o moço: o senhor tem balinha aí? Aquele nó aqui. Não, só tem chiclete. Eu falei: não, obrigado. Não, leva o chiclete, rapaz, leva o chiclete. Não, senhor, eu não quero chiclete não, só balinha mesmo. Por que você não tem um dinheiro não? Não, quanto você tem aí? Tem só 10 centavos. Ah, o chiclete é 20, mas pode levar, leva aqui. E ele me deu o chiclete, insistiu, mano. Insistiu para me pegar o chiclete. E naquela época, quem se lembra da família dinossauros? O Dino, o bebezinho, né? Não é a mamãe, não é a mamãe. O Dino, naquela família tinha o Dino, a esposa. Eu acho que alguém aí deve estar falando o nome de um por um, né? Lembra melhor que eu. O Dino, a esposa, uma moça, um rapaz e o bebê. E quando eu abri o chiclete, eu estou ali: Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E as lágrimas querendo sair, mas não saía. Eu pus o chiclete na boca. E quando eu abri a figurinha para ver, aquele Dino da família dinossauro tinha a imagem dele lá com a mão no ombro do filho dele, como caminhando os dois. E embaixo tinha um escrito: eu te ajudo, filho. Perdoe, meus irmãos, eu sabia que era difícil para mim falar. Toda vez que eu conto isso, eu não suporto. O amor de Deus. O amor de Deus é tanto que ele fala através de uma figura de chiclete ping-pong. O clamor que você está fazendo não está longe dos ouvidos de Deus. O clamor que você está fazendo, o grito que você está lançando pela sua boca,
A angústia que está saindo do seu coração, ela está chegando aos ouvidos de Deus. O grito, a angústia, o gemido do seu coração. O gemido quando você dobra o joelho e você diz: eu não suporto mais essa situação, Jesus. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Peça ajuda a Deus, irmão. Peça ajuda a Deus, minha irmã. Peça ajuda para Ele. Deus fala. Eu não sei agora como colocar aqui um hino, mas eu gostaria de colocar um hino aqui nesse vídeo. Não sei como fazer, mas eu quero sugerir que você ouça o hino Deus Fala. A dupla chama-se José e Jeová. José e Jeová. Deus fala. Deus já falou comigo de tantas maneiras, tantas maneiras, tantas maneiras. Mas esta para mim é especial porque foi num momento de grande, mais grande angústia mesmo. Pastor, não deixe o inimigo encher o seu coração contra membro nenhum da igreja. Não trate ninguém com diferença. Não faça acepção de pessoas. Você vai pagar um preço diante de Deus por isso. Se você fizer. Não persiga ninguém na igreja, pastor. Não faça panelinha na igreja para gostar mais daqueles da panelinha e desfazer dos outros. Não trate mais quem tem dízimo maior, não trate melhor do que quem tem dízimo menor. Se você ferir um dos pequeninos de Deus, aquele que você julga mais indigno na tua congregação, não pense que por você ser o pastor, ser ungido de Deus, escolhido por estar aí, Deus vai te poupar de uma punição. Quer saber o que aconteceu? Naqueles mesmos dias, o pastor fez 2 reuniões de obreiro para pedir a casa para mim. Reuniu os obreiros 2 vezes, contra a vontade dos obreiros, porque eles sabiam que ele estava me perseguindo. E ele fez 2 reuniões. Na terceira, como eu sou humano, me zanguei e disse para ele muita coisa. A gente fala mesmo, irmãos, a gente fala mesmo. Disse para ele: olha, não me persiga. Deus não tem gostado disso, não me persiga. Combinamos lá na sede que eu ficaria os meios de semana, fim de semana eu ia trabalhar como eu trabalho. Eu estou a ponto de passar fome aqui. Sabe o que aconteceu, irmãos, depois daquela palavra, da figurinha? Eu cheguei lá na igreja grande, o vice-pastor estava colocando dentro do bagageiro do carro uma cesta enorme, uma cesta básica enorme. Quando ele me viu, disse: Altair, onde você estava? Onde você anda? Estou lá em casa, pastor. O senhor sabe que eu não estou mais aqui na igreja, estou lá na outra igreja. E ele disse: olha, desde ontem é para me levar essa cesta básica aqui para você. E eu não tenho tempo, não tive tempo, estou na construção da igreja aqui. Não tive tempo, é para levar. Foi o pastor Nonato, que já falei. Pastor Raimundo Nonato, servo de Deus. Falei o nome dele. Disse que não ia falar o nome de ninguém, mas não tem como não falar. Uma pessoa áurea, uma pessoa de Deus. Além disso, quando eu peguei a cesta, muito pesada, ele falou assim: estamos aqui, ó, R$5 também, que é para você pagar o ônibus para ir para casa. Só que quando eu cheguei em casa, meus irmãos, minha esposa já estava lá com o prato na mão, terminando de almoçar com minha bebezinha. Eu disse:
que você está comendo? Deus falou para uma irmã mandar trazer uma cesta básica aqui para nós. Já fiz, tá ali, a carne está frita, o arroz, o feijão, até verdura, ela trouxe para nós. Qualquer situação que você estiver vivendo, peça ajuda para Deus. Peça ajuda. Na terceira reunião de obreiro que ele fez, eu saí chorando para fora da igreja. Quando eu cheguei no meio do caminho, Deus disse para mim no meu coração: ele vai sair antes de você daqui. Você vai ficar o tempo que você quiser. Passados uns dias, tiraram ele. Mas nasceu uma angústia tão grande no meu coração por estar ali, eu não queria mais estar ali. Orei a Deus e Ele me deu outro lugar para estar. Nós mudamos dali para outro lugar. Deus fala. O nosso Deus fala. Deus abençoe a todos que ouviram esse testemunho. Compartilhe para alguém o seu conhecimento, tá, irmãos? Compartilhe para alguém do seu conhecimento. Compartilhando, você vai me ajudar a evangelizar, a edificar mais pessoas. Não fique só para você, não, tá? Mande para os seus amigos, mande. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe na internet, eu tenho esse canal, manda para o YouTube, tá bom, irmãos? Compartilhe aí. Nos ajude em nome de Jesus. Um grande abraço, a paz do Senhor, e desculpe aqui o chororô, viu, irmãos? Crente que chora é crente vitorioso, né? Hoje eu olho para minha vida e vejo essas coisas que eu passei e dou graças por duas coisas: por ter passado essas coisas e por ainda ser perseguido por Satanás, porque significa que ele não gosta de mim, né? Continua não gostando de mim. Deus abençoe, meus irmãos. A paz de Cristo a todos.